Você já deve ter ouvido aquele ditado: quem não arrisca não petisca. Significa, se você não arriscar, você não consegue aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto almeja. Mas será que isso é verdade? Será que não é? Em que situação que eu devo arriscar? Será que eu devo, o que eu devo fazer? Eu devo pensar bem, não devo pensar? Eu devo só fazer mesmo? Eu devo ser impulsivo? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo. E eu já posso começar dizendo que você deve se arriscar ou não deve se arriscar? Sim ou não? Sim ou não? Depende. Como assim depende? Bom, primeiro, obviamente, que para você se arriscar, você tem que pensar nos riscos. Como assim nos riscos? Se você fosse arriscar fazer uma coisa, qual que é o risco que eu vou correr se eu fizer isso? Qual que é o risco que eu vou fazer, que eu posso ter se eu não fizer isso? A gente tem que analisar os riscos. Primeiro, se esse risco for uma coisa que você pode mudar, você vai, por exemplo, eu vou me arriscar a fazer isso, mas se não der certo, eu vou passar fome, nada vai dar certo. E se eu me arriscar a sair da minha CLT de merda? E se eu me arriscar a sair da minha CLT simplesmente porque eu quero? Qual que é a consequência disso? Você tem que pensar nos riscos. Tanto que se arrisque, tem um risco. Isso é uma lógica básica. Se você vai se arriscar, vai vir um risco. Qual é que é o risco? Risco bom, risco ruim, enfim. Tudo isso cabe do planejamento, se você deve se arriscar ou não. Então, é óbvio que a gente tem que pensar muito se esse risco, se isso que você vai arriscar, vai trazer consequências graves para você. Vai trazer consequências graves? Vai. Então, olha, muito bem planejado, pensa direitinho o que tem que fazer, vê se isso vale a pena, vê se você vai se arriscar de repente a sair do seu emprego, mas porque você só não aguenta mais, você não tem outra fonte de renda, se você não fizer isso, você você vai enlouquecer. Respira fundo, fica calmo. Infelizmente, a vida é assim, a vida tem altos e baixos, sabe? Então, às vezes a gente deve, obviamente que também a gente não vai ficar só esperando. Vou esperar, eu não vou arriscar nunca, vou só esperar, sabe? Começa a fazer se arriscar por exemplo, em projetos paralelos. Você está trabalhando num CLT, você está trabalhando sei lá, e aí você precisa se arriscar a fazer uma coisa, que essa coisa, ela não vai te trazer consequência grave. Por exemplo, sei lá, vou me arriscar a fazer alguma coisa que, se der certo ou não vai me afetar tanto. Aí eu já acho que a gente não tem nem que pensar tanto. Vamos ver o que dá. Entendeu? Então, assim, até porque se a gente não correr riscos, essa é a real, se a gente também não correr risco, a gente não muda a vida. A gente não consegue mudar, a gente precisa se arriscar, precisa buscar coisas novas, só que a gente precisa pensar e planejar nas consequências disso. Como eu falei, se as consequências forem graves, se forem em números agravantes, calma aí, vamos pensar direitinho, vamos fazer um plano B, caso, e isso que eu vou fazer, que pode trazer consequências pesadas, de repente pode dar certo ou pode não dar certo. Vamos ter um plano B, né, pra gente simplesmente não fazer e se fuder totalmente, beleza, me ferrei, nada deu certo. Bibibi, vou morar na rua, não tenho casa, não tenho emprego, não tenho nada. Não vou pagar pensão pro meu filho, vou ser preso, né? Porque a única lei que funciona é ser preso, né? É não pagar pensão, né? Isso aí funciona muito bem. E, enfim, né? Vamos lá. E aí, realmente eu acho que a gente tem que se arriscar sim. Você tem que se arriscar, a gente tem que se arriscar a fazer as coisas. Até porque se a gente ficar esperando, felizmente nada vai vir. A única coisa que cai do céu é chuva, né? E, enfim, e balão, né? Quando os retardados soltam, o balão cai. Mas, enfim, isso aí foi só uma observação. E se a gente não se arriscar,
E se a gente ficar na mesmice, igual eu já falei aqui nos vídeos, eu trabalho na rua com entrega e até quando eu vou ficar nisso? Até quando? Se eu não me mexer, se eu não arriscar fazer outras coisas, eu vou ficar eternamente aí, correndo risco de alguém bater em mim, de alguém bater na minha moto, de eu cair, enfim. A gente tem que se arriscar. Eu tô aqui gravando um vídeo, expressando a minha opinião, pra eu me arriscar aqui para tentar fazer o que dê certo. Para tentar fazer que dê certo. E se você não se inscreveu e chegou até esse momento do vídeo, também se inscreve, que aí você me ajuda a chegar nesse objetivo e a gente vai construindo a nossa comunidade aqui no canal. Então, assim, se eu não me arriscar a fazer isso, aí eu estudo edição de vídeo e tal. Aí eu tenho um perfil dark também no TikTok, que eu posto umas curiosidades lá, tá começando a vir seguidores e tal, né? E assim, tentar buscar outras fontes de renda, buscar criar uma comunidade aqui no YouTube, entendeu? Então assim, esse é um risco da qual, se der certo ou não é uma coisa que vai me afetar igual eu falei no começo do vídeo. Se isso aqui fosse me afetar a ponto de falar, se não der certo, eu vou passar fome, eu tenho que entregar o apartamento, eu não tenho onde morar, aí eu teria que estar pensando ainda sobre isso. Então tem os riscos e os riscos, né? Tem um risco que pode mudar a sua vida para pior ou para melhor. É esse risco que a gente tem que parar e pensar. Agora tem aquele risco que você pode se dar bem, mas se você não se der bem, não vai te afetar tanto, deu para entender? Não vai ser uma coisa que vai falar, beleza, não deu certo, vamos partir para a próxima. Então talvez esse risco não tenha nenhum problema você correr. Você pegar e falar, beleza, vou fazer aí, vamos se empenhar, torcer para dar certo. Entende? Então assim, porque, como eu já falei, tem outros vídeos aqui, por mim eu pegaria a moto, já não quero mais. Não é uma paixão que eu tenho, eu não gosto disso. Eu já falei, acho que um dos primeiros ou o primeiro vídeo do canal, eu eu gravava vídeo na moto ainda, e eu falei naquele vídeo, a rua, o trânsito parece um parque de diversões, todo mundo faz o que quer, sabe? Não tem regra, não tem nada, você faz o que você quiser, é um parque de diversões, sabe? Então... E é ruim, cara, eu vou te falar, é muito estressante. É muito estressante, é perigoso, alguém pode bater em você e outra. Você pode escorregar, cair sozinho, tá chovendo, você vai fazer uma curva, escorrega e cai, sabe? E aí tem os fretes que não estão lá, sabe? Os fretes para quem entrega, tudo bem. Eu atendo uns clientes como PJ, né? Então é como se fosse um B2B ali. Business to business, que palavra chique, né? Grande merda. Mas enfim, é atender como se fosse empresa a empresa. Então, assim, a gente vê que não é complicado, cara, é complicado. Às vezes eu até tenho que dar uma segurada nas palavras aí, né? Porque o YouTube derrubou o meu vídeo que eu falei do movimento, né? Que movimento? Eu não vou falar o nome porque eu sei que foi esse nome que meu vídeo foi derrubado, mas sabe quando o Neo no Matrix vai escolher a azul ou a vermelha? Que ele escolheu a vermelha. Então o movimento daquele negócio vermelho, você é inteligente, você sabe o que eu quis dizer. O YouTube encarou isso como um discurso de ódio, nem eu entendi porque eu não xinguei ninguém lá, né? Mas enfim, e aí, cara, é complicado. Eu até perdi o fio da meada aqui, mas eu acho assim, que a gente tem que se arriscar, porque, cara, se eu não me arriscar a sair disso aqui, vai ser isso aqui, acabou. Não vai chegar, não vai cair do céu, tá aqui pra você, pega aqui, Isso aí não tem, cara. Não tem, sei lá, Deus abençoa e não sei o que. Sim, Deus abençoa, mas se você ficar deitado na sua cama, coçando a bunda, Deus não vai fazer nada pra você. Você tem que se mexer também, sabe? Então, assim, pensa direitinho, mas se fosse para eu dar um conselho, cara, você que me assiste, você meu amigo, você minha amiga, vai para cima, cara, coloca projetos em prática, sabe? Se esses projetos não forem
fazer, se esse projeto, se você vê que você vai colocar esse projeto e se ele não der certo, você vai passar fome, dá uma segurada, cara, dá uma segurada, sabe? Vai fazendo projetos em paralelo, sabe? Que uma hora uma coisa vai dar certo. Porque assim, a gente está num momento da vida em que a gente está aqui. Como é que eu faço para subir escadas na vida, para eu ganhar mais dinheiro, para eu poder, sei lá, para você poder se arriscar a fazer as coisas, você tem que ir para cima, cara, sabe? Você não adianta ficar parado. Sou um cara que quero namorar aquela menina, mas eu tô meio, ficar aqui, eu sou, sabe? Então se você ficar aqui parado só olhando a menina, não falar um oi, se você não se arriscar a falar com a menina, você esquece que nunca você vai conseguir ficar com a menina. Deu pra entender? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo meio merda, mas deu pra entender que você precisa ir pra cima, cara. Deu pra entender que se você fosse arriscar de formas que isso vai mudar totalmente a sua vida, a ponto de que se der errado você vai se prejudicar, você vai perder tudo, dá uma segurada. Enquanto isso, vai arriscando em projetos menores paralelos com o que você faz, o que você está fazendo hoje, que eu tenho certeza que as coisas vão fluir para você, para mim, até porque a gente que tem o QI maior do que 83, né? Você que assiste aqui, eu sei que você tem um QI um pouco maior, a gente quer expandir horizontes, né? A gente não quer ficar nessa putaria que é isso aqui, a gente quer crescer por nós. Enfim, se inscreve no canal aí com o sininho ativado, caso você não seja inscrito. Eu te espero no próximo vídeo e fui!